Glória a Deus, graça e paz a todos, amém? Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, fala conosco, Senhor. Nos ensina, Pai querido, a cada momento crer em um Deus absoluto que criou céus e terra, e que através da sua palavra, Pai querido, proferida, ao falar haja, Senhor Jesus, foi acontecendo. E assim houve noite, houve dia, houve sol, estrelas, os exércitos, Pai querido, celestiais, na terra, árvores, Pai querido, toda a criação foi feita através da tua palavra. E nós, Pai querido, cremos, Senhor Jesus, na tua palavra, pois dela, Pai querido, nós temos vida, dela, Senhor Jesus, nós vivemos, pois de ti saímos, Senhor. Senhor, diante da tua graça, da tua glória, opera, Pai, as tuas maravilhas essa noite. Deus, tu sondas e conheces os corações, tu sabes, Pai querido, nossos pensamentos, aflições, Pai celestial, que temos passado. Todavia, Pai querido, nós te pedimos, lança uma ordem essa noite ao nosso favor, quebra a algema, Pai querido, Deus poderoso, expulsa o valente, Deus poderoso, aquele, Pai querido, que tem atormentado lá, aquele que tem atormentado a vida, o coração, angustiado a alma. Deus, tu és o mais valente, e quando o mais valente chega, ele bota, Pai querido, o valente para correr, e nós cremos, Pai querido, no teu poder. Deus poderoso, desde já nós te pedimos, repreende toda a arte do maligno, toda obra de feitiçaria, toda obra, Pai querido, de macumbaria, tudo aquilo que foi feito contra os teus filhos, contra o teu servo, contra a tua casa, não vale encantamento contra aqueles a qual tu elegeste como filho, caia por terra essa noite, na autoridade, no poder do teu santo e precioso nome. Deus de maravilha, toma as regiões celestiais nesse momento, Senhor, que possamos te adorar, te buscar, meu Pai celestial, possamos, Pai querido, oferecer sim, Senhor, louvor, a nossa adoração, Senhor, que se abra os céus para receber, Pai querido, a nossa adoração, para receber a nossa súplica, e abre também o nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra, viver sobre ela, Pai querido, e em ti seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Pai querido, nesse momento também damos uma ordem, Senhor, Deus poderoso, damos uma ordem em teu nome. Inimigos, principados, potestades, nós não estamos te pedindo, nós estamos ordenando, bata em retirada agora no nome de Jesus, caia por terra agora no nome de Jesus. Assim, Deus, toma o teu lugar, Senhor, no nosso meio, toma o teu lugar na nossa vida, Senhor Jesus, e faz, Pai querido, a tua grande e maravilhosa obra, pois o nosso coração se abre para receber, Pai, a semente da tua palavra, para que possa germinar, Senhor Jesus, e gerar frutos, Pai queridos, de arrependimento, para que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar dando um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, uma carta que, embora não tenha um autor denominado, mas são denominados a Paulo como o escritor da carta, fala nesse capítulo a respeito de fé. E eu tenho certeza absoluta que você, como crente, já passou por esse capítulo, já leu, já mandou mensagem, já escreveu para alguém a respeito de fé, principalmente o versículo 1, a qual nós retribuímos e dizemos, ora, sem fé, né? O 6, que dizemos que sem fé é impossível agradar a Deus, e o capítulo 1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção daquilo, né, que cremos, que iremos receber, que nós ainda não vimos, mas temos a convicção, a prova das coisas que não vemos. Nesse texto nós encontramos a seguinte forma, que a fé, ela não possui
em si algo exterior, mas sim interior, porque o texto se refere a si mesmo. Ele diz: a hora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se nós estamos esperando, temos fé naquilo que esperamos, temos fé naquilo que aguardamos, temos fé naquilo que Deus pode fazer. E nós temos também que temos o desejo, e como diz o texto, ela é a prova das coisas que nós ainda não enxergamos. É a prova. O que é a prova? A fé. E o que é a certeza da esperança? A fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos desenvolver, sem fé nós não crescemos, sem fé nós não temos atitudes que nos fazem tirar de uma vida em que nos encontramos muitas vezes desesperados, conformados, ou muitas vezes diante de uma angústia que nos paralisou, ou um medo. E o texto fala no versículo 6 a respeito da fé. Primeiro, se Deus existe, você precisa crer que Ele existe. E nós precisamos em nosso coração ter a certeza de que o nosso Deus existe, que de fato Ele é um Deus maravilhoso. Porque uma das perguntas que nós corriqueiramente é perguntado a um cristão quando confrontado, é perguntado que se Deus existe, não é verdade? Deus existe de fato. Deus de fato Ele existe. Se existe, aonde Ele está? O que Ele é para você? Porque as coisas só vão passar a ter sentido na nossa vida quando damos uma diretrizes. Porque quando dizemos Deus existe, não importa nada, parece que é algo vazio. Mas quando dizemos Deus existe, eu creio, e quando começamos a contar os milagres que Ele fez na nossa vida, é quando a gente começa a entender de fato que Ele existe, que não é da boca para fora, que não é uma história, não é aquilo que você viu, mas aquilo que você participou, aquilo que você viveu, aquilo que Ele fez na tua vida, aquilo que Ele fez a reviravolta, virou o cativeiro, curou a enfermidade, levantou do leito. Então passamos a entender de fato e de verdade que existe um Deus que existe, que é maravilhoso e que Ele é poderoso na nossa vida. Então é esse fato que nos faz conhecer Jesus mais perto. Enquanto você não crê que Jesus existe, você se permanece longe. Enquanto você viver um Deus esporádico, um Deus aquele que você tem, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não experimenta da graça e da misericórdia de Deus. Ele mesmo diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ele não está dizendo simplesmente para declarar, mas Ele está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor está aqui essa noite para falar para você: prova, vede como eu sou bom, como sou um Deus maravilhoso e misericordioso. O Senhor existe e Ele é bom. E possamos também definir quem é Deus na nossa vida. Nós encontramos no princípio da criação, como foi orado, quando Deus começa a criar, no capítulo 1, Gênesis, vai de lá: Deus fez o homem, Deus fez, disse Deus, haja luz, disse Deus, haja aí os animais aquáticos, disse Deus, haja os animais selvagens, disse Deus, haja luminares, haja. E quando Deus está se formando, Ele está se referindo assim, porque só existe Deus naquele momento. Mas no capítulo 2, na criação do homem, quando o homem passa exatamente a ser ali um ser a qual Deus soprou o fôlego de vida, nós entendemos que a expressão na Bíblia muda. Já não é somente Deus, mas Ele passa a ser chamado de Senhor Deus. Então disse o Senhor Deus, porque a palavra Senhor refere-se a nós como aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. E aqui a gente começa a compreender quem é Deus de fato na nossa vida. O que Ele é um Deus? Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Beleza, ok, tranquilo, isso é verdade. Ele é um Deus que fez o mar e as estrelas, ok, amém, glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus, isso é bênção, é uma verdade de Deus. Ele é o Deus que fez o sol, a lua, que bênção. Mas a pergunta é se você já entrou no capítulo 2 de Gênesis e já reconheceu que Ele é o Senhor e Deus da tua vida. Se Ele não é somente o Deus a qual os outros dizem o Criador, mas Ele é o Senhor Deus, porque a palavra Senhor refere-se à autoridade. No mundo antigo nós temos a administração do mundo chamado de feudalismo, aonde os donos da terra eram chamados de senhores, porque eles eram o dono da terra. Então quando nós falamos que Ele é Senhor,
Ele é o dono da terra, Ele é o dono de tudo, Ele é o meu dono. Então ele começa a dizer a Adão, a dar ordem e a dizer que colocou Adão dentro do jardim e deu ordem a ele. O Senhor Deus deu ordem, porque a partir desse momento ele passa a ser Senhor. Ele não é simplesmente o Criador, mas Ele é o Senhor da sua vida. Ele não é simplesmente aquele que fez a estrela, mas Ele é o Senhor. Então ele diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim. O Senhor Deus disse ao homem para não comer do fruto. O Senhor Deus diz, e a partir desse momento, quando ele fala a Abraão, ele passa a ser referenciado como Senhor, aquele que é dono, aquele que manda, aquele que dá ordem, aquele que tem a supremacia, é o dono da terra, é o dono de tudo. Então eles vão se reverenciar como Senhor, a qual a palavra é chamada de Adonai, que Adonai no hebraico vai significar meu Senhor, ou seja, aquele que domina sobre a minha vida. Então, Senhor, que nós possamos essa noite definir quem é o nosso Deus, porque enquanto você não define quem é o seu Deus, você não toma uma direção na sua vida. Enquanto você não define quem é Deus para você, você vive simplesmente dizendo que Ele é o Criador, que Ele é poderoso, mas não há definição na sua vida. Sabe por quê? Porque você não define Deus na sua vida. Você não diz: Ele é meu Senhor, Ele me dá ordem, Ele sim manda na minha vida, Ele tem autoridade sobre mim. E nós precisamos nesse momento colocar Deus como Senhor da nossa vida, colocar Ele como aquele que comanda, como aquele que tem as diretrizes, como aquele que tem toda a supremacia e nos dá o direcionamento correto. Então, a partir desse momento, nós encontramos Deus como Senhor. Senhor dando ordem a Abraão, Senhor dando ordem a Noé, Senhor dando ordem aos sacerdotes, a Moisés. O Senhor Deus maravilhoso, poderoso nas batalhas. Mas não para por aí. Definimos o nosso Deus também como Deus poderoso, porque nós encontramos no texto em que há uma transição passando. Samuel está ali como o último juiz de Israel, e nessa transição Samuel está ouvindo o povo, e o povo está pedindo o quê? Um rei. E quando ele está pedindo um rei, Samuel fica amuado. Porém Deus disse para ele: ouça o povo, ele não te rejeitou, ele está me rejeitando, mas se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Deus deu a Saul para Israel. Saul foi um rei que pecou contra Deus, desobediente, desobedeceu às ordens de Deus. Então Deus levantou um homem segundo o seu coração. Esse homem segundo o seu coração você conhece, você já leu a Bíblia, é chamado de Davi. Davi é o rei segundo o coração de Deus. É segundo o coração porque enquanto está sendo esquecido da sua casa e de uma festa, não está atrás da malhada choramingando, dizendo: esqueceram de mim. Não está atrás da malhada dizendo: se esqueceram que eu também sou filho, se esqueceram que eu também faço parte dessa casa e dessa família. Pelo contrário, quando Davi está atrás das malhadas, está salmodiando, cantando e exaltando o nome do Senhor, porque ainda que o homem possa te esquecer, Deus não esquece. Ainda que o homem possa abandonar, Deus não te abandona. Então ele sabe exatamente quem ele serve, ele sabe exatamente o Deus que ele está buscando. Então pare de chorar, existe um Deus que tem toda a autoridade em suas mãos, e Ele é o seu Deus. Para de se tirar, para de ficar de canto. Deus Todo-Poderoso pode ouvir a sua oração e mudar o destino da sua vida. Não é para chorar, não é para ficar de lado e nem de canto e nem se amuar, porque existe um Deus poderoso, um Deus que pode mudar a história, assim como mudou a história de Davi. Mas Davi é um homem segundo o coração de Deus extraordinariamente, porque no momento que ele peca, ele não se apega ao ouro, ele não se apega à prata, ele não se apega ao trono, ele não se apega à riqueza, mas no momento do pecado ele ora e diz: tire tudo de mim, mas só não tire a tua presença. O ouro pode sair, mas a tua presença é o que eu desejo. A prata pode ir embora, mas a tua presença é o que eu desejo. A prosperidade que tu me deu e o trono tira, mas a tua presença é o meu maior desejo. Isso faz dele um homem segundo o coração de Deus, porque aqui nós encontramos na nossa vida duas coisas: ou você ama a riqueza ou você ama a Deus. E Davi aqui está
está provando, dizendo: não, ainda que o trono tenha me dado muitas coisas, eu amo a tua presença. Ainda que o trono tenha me dado ouro, mas eu amo a tua presença. Ainda que o trono tenha me dado fama, mas eu amo a tua presença. Aqui é uma escolha nossa, do nosso coração, quem você deseja. Deus pode prosperar a sua vida sim, mas Ele precisa continuar sendo seu Deus. Deus pode te abençoar sim, mas Ele tem que estar acima do carro, acima da casa, acima de tudo que Ele pode te dar. Você tem que considerar: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Redentor. Porque se o carro sair, você vai continuar servindo a Deus. Se você perder o emprego, você vai continuar servindo a Deus. Se algo acontecer, você vai continuar servindo a Deus. Davi continua servindo a Deus, Davi continua buscando. Esse é o rei. Mas esse rei também tem uma revelação extraordinária em Salmos 24. Em Salmo 24 ele revela as duas grandezas de Deus. Primeiro, ele considera Deus como o Senhor da sua vida. No versículo 1 do Salmo 24, Davi vai dizer: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ali Davi está confessando: Ele é o meu Senhor, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono das pessoas, Ele é o dono de tudo que nós temos, Ele é o dono dessa terra. O Senhor maravilhoso, Ele é o dono. Então ele confessa, ele reconhece: Ele é o meu Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender e confessar na nossa vida: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é Senhor da minha vida. Davi já havia no Salmo 24 confessado e dito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Mas o rei de Israel não fica simplesmente nessa palavra, porque ele sabe exatamente quem é Deus. Então ele olha ainda no Salmo 24, do versículo 7 em diante, e ele começa a dizer: abra-se as portas, abram-se os portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Aí ele confessa: é o meu Senhor, glorioso e poderoso nas batalhas, o Senhor valente, forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Mas não confirmando, ele fala novamente: abram-se as portas, abram-se os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O que Davi está dizendo: Ele não é só meu Senhor, Ele também é meu Rei. Ele não é simplesmente o meu Senhor, não me dá ordem, mas tem um governo em suas mãos e eu estou debaixo desse governo. Ele é o Senhor da minha vida, mas o reino é dele, tudo é dele, para ele. É o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é poderoso na batalha. O rei Davi, que está com toda a sua fama ainda em eminência, está clamando e dizendo: Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Segunda convicção nós temos: quem reina governa, irmãos. E se quem reina governa, deixa eu te dizer uma coisa: quem governa a tua vida é o Senhor. Quem governa a terra é o Senhor. Quem governa o mundo ainda é o Senhor. Quem governa o Brasil ainda é o Senhor. Quem governa toda a terra ainda é o Senhor, porque o Rei dos reis ainda governa. Ele não deixou passar, nada foge do seu controle. O Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, Ele é poderoso na batalha. O Rei dos reis, o Senhor, Deus de Israel, Ele é um rei que governa. Então, como diz o texto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário crer nele. Mas como você vai crer naquilo que você nem sabe que é? Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é poderoso. Jesus, no Evangelho de Lucas, nós encontramos um homem clamando aonde? No deserto da Judéia. Quem é um homem que clama no deserto da Judéia? Quem é um homem que está no deserto clamando? Vós que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas, endireitai os caminhos tortuosos. Existe um homem clamando no deserto da Judéia, preparando o caminho para o Senhor. Esse homem que está clamando no deserto da Judéia é chamado de João Batista. João Batista é filho de Zacarias. Zacarias é sacerdote.
A Bíblia diz que Zacarias está no templo orando, pedindo a Deus, quando de repente um anjo desce lá no Evangelho de Lucas e fala com Zacarias: Zacarias, a tua oração foi ouvida e a tua mulher Isabel te dará um filho. E Zacarias fica ali meio que com medo, sabe por quê? E não acreditando, porque já era um velho. Mas João Batista estava vindo, João Batista estava vindo à terra. O Deus ouviu a oração de um sacerdote, e o sacerdote vai gerar um filho. O nome desse filho é João Batista. João Batista é filho de sacerdote. A Bíblia conta que o filho do sacerdote o sacerdote prepara o seu filho para o sacerdócio. Só que você não encontra João Batista dentro do templo. Você encontra João Batista onde? No deserto. E o que é isso, pastor? João Batista está no deserto, sabe por quê? Porque João Batista está para vir cumprir um grande chamado na sua vida. E esse chamado é uma transição de sacerdócio. Quem era para ser sacerdócio era quem? João Batista. Mas João Batista olha, quando os seus discípulos chegam a ele e diz assim: olha, o homem a quem tu batizou está batizando mais do que tu. João Batista olha para eles e diz o que? Convém que ele cresça e que eu diminua. O sacerdócio virou, ele é o sumo sacerdote. Ele veio para que o sacerdócio possa ser entregue em sua mão. A partir de agora ele não é simplesmente Senhor e Rei, ele também é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual o Senhor derramou sobre ele. Deus, o nosso Deus, é o nosso sacerdote. Ele é o nosso intercessor. Sacerdote, a função dele era pregar ali os sacrifícios e derramar o sangue em favor daquelas pessoas. Então o sacerdote está sendo virado por João Batista, que está no deserto da Judéia, dizendo: a transição está feita. Ele é sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele é o Deus poderoso, ele é o nosso intercessor. Ele vai entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício com sangue e aspergir o sangue sobre nós, porque o sangue de Jesus nos alcançou. O sangue de Jesus nos alcançou, nos lavou dos nossos pecados, nos lavou das nossas transgressões. Aquele que recebeu o sacerdócio entrou para interceder pela minha e pela sua vida, cumprindo o seu ministério de sacerdote, e limpou das nossas feridas, sarou dos nossos pecados, nos libertou da maldição do pecado, e nós somos purificados pelo sangue precioso de Jesus. Nós fomos santificados pelo sangue precioso de Jesus. Ele é sacerdote na nossa vida, porque ele é o nosso intercessor. Mas não bastava isso. Apocalipse, aleluia, vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. João está recebendo uma visão, e quando ele percebe, lá vem um anjo se aproximando de João. E quando João percebe esse anjo, ele vai se dobrar, ele vai se prostrar. Mas quando ele se prostra, o anjo pega ele, coloca de pé e diz assim: não me adore não, eu sou conservo seu. Adore a Cristo Jesus, adore a Deus. Ao testemunho, adore a Deus. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. O testemunho de Cristo Jesus é o espírito de profecia. Ele é profeta. Aquilo que foi determinado desde a fundação do mundo, aquilo que foi profetizado ainda em Gênesis. Quando a mulher cai, ele diz: do seu descendente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O espírito de profecia está se cumprindo no testemunho de Cristo Jesus. O espírito de profecia está na igreja. O espírito de profecia está em nós. O espírito de profecia desceu sobre a nossa vida, porque temos o testemunho de Cristo Jesus. A cruz do Calvário nos libertou. A cruz do Calvário nos redimiu. A cruz do Calvário é o espírito de profecia, é o testemunho de Cristo para a nossa vida. Sem ele nós não éramos salvos,
Mas existe o espírito da profecia na palavra da cruz, na palavra de libertação, na palavra que nós fomos redimidos. A cruz do Calvário nos redimiu, a cruz do Calvário nos libertou, a cruz do Calvário nos limpou da nossa transgressão. O espírito de profecia em Cristo Jesus nos justificou e nos santificou para a glória e honra e testemunha do seu santo e precioso nome. E hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando a Deus, porque o testemunho da cruz nos alcançou. O testemunho da cruz chegou até a nossa vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sacerdote e Ele é o profeta da nossa vida, pois a sua palavra de profecia nos alcançou. A sua palavra de profecia redimiu a nossa vida. Só que não para por aí. Jesus está na terra pregando o evangelho, anunciando a salvação. Os discípulos se achegam a Jesus e dizem a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos. Porque João ensinou os discípulos dele a orar. E ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse: quando vocês orarem, vocês dirão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa nossas ofensas, quando nós perdoamos também os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, a glória, para sempre. Amém. Aqui o texto muda. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é profeta, Ele é sacerdote. Mas Ele diz: Ele é seu Pai. Porque como o Senhor é dono, como o Rei governa, como o sacerdote intercede, como o profeta adverte, o Pai ama. Ele governa, Ele manda, Ele adverte, Ele intercede, mas Ele também lhe ama. Então Ele nos chama de filho, porque Ele nos considera como filhos em Cristo Jesus. E aqui Ele passa a ser o nosso Pai, porque Pai tem intimidade com o Filho, porque Pai tem amor pelo Filho, porque o Pai quer algo bom para o seu Filho, porque o Pai é próximo do seu Filho, porque o Pai tem um vínculo familiar com o seu Filho, porque o Pai conhece o Filho. Porque você reparar, não é todo mundo que chega perto do governador, é, irmãos? Não. É todo mundo que chega perto de um rei? É todo mundo que pode ter acesso ao patrão? É todo mundo que pode ter acesso ao sacerdócio? É todo mundo que tem contato, às vezes, direto com o profeta? Mas com o Pai você tem contato todo dia. Com o Pai você pode falar todo dia. Com o Pai você pode adentrar e pedir todos os dias. Então Ele não se colocou simplesmente com a sua indumentária, mas Ele disse: eu sou o teu Pai. Porque o Pai está pronto a socorrer o seu filho, o Pai está pronto a interceder pelo seu filho, o Pai está pronto a abençoar o seu filho, o Pai está pronto muitas vezes a sacrificar. Então Ele disse: eu sou Pai. Quando nós temos que entender no capítulo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Você precisa entender o que Ele é para você. Você precisa entender
quem Ele é na sua vida. Porque você, com a sua visão de Deus, ou você pode se distanciar, ou você pode se achegar mais perto a Ele. Você precisa entender no seu coração quem Ele é de fato para você, no seu coração, e o que Ele pode fazer. Se Deus existe, Ele é o meu Senhor. Sabe por que Ele é Senhor? Porque Ele tem princípios. E assim como um pai que senta com o seu filho e orienta o seu filho, assim é o nosso Deus, que nos adverte, nos orienta, nos dá direcionamento. Irmãos, você não vai obedecer a palavra de Deus sem fé. Não tem como você fazer isso. Por que eu não obedeço a palavra de Deus, irmão? Tu não obedece porque não tem fé. Porque não é qualquer um, irmão, que está disposto a obedecer, a colocar o seu coração muitas vezes em conflitos. Por quê, pastor? Porque Deus nos pede algo extraordinário. Deus muitas vezes pede algo que a gente não entende. E não precisa ser nem profecia, não. Romanos capítulo 12. Não retribua o mal por mal, faça o que é correto aos olhos de todos. Você tem fé para obedecer isso? Você tem fé para obedecer a Deus? Você tem fé para alguém que na hora da maldade você não retribuir com o mal e dizer assim: eu coloco na mão de Deus? Você tem fé o suficiente para dizer: não, eu abro mão, eu não quero saber, eu estou na mão de Deus, eu não vou retribuir a maldade por maldade, mas eu vou entregar a Deus? Você tem fé o suficiente? Ou muitas vezes a sua emoção vale mais do que a sua fé, vale mais do que o seu Deus, vale mais do que os princípios de Deus na sua vida? Sem fé você não obedece a Deus, você finge servir a Deus, mas você não serve. Porque fé gera obediência. Se você não obedece, você não tem fé. É uma fé fingida. Será que você tem capacidade de olhar para Paulo, que escreveu aos Filipenses, dizendo que o seu amor seja não fingido, mas seja verdadeiro, que o seu amor não seja interesseiro? Será que você tem fé para receber os princípios de Deus e dizer: Senhor, eu não sei o porquê eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer porque a tua palavra está mandando. Eu não sei, está doendo na minha vida porque machucou o meu coração, mas foi a tua palavra que mandou fazer e eu vou fazer. Será que você tem fé para entregar na mão de Deus isso hoje? Ou será que você finge e rompe com um princípio e diz assim: não, não é tudo assim não? Ainda no capítulo 12 ele diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Tem essa capacidade de viver em paz? Quando alguém quer travar guerra? Eu gosto do texto porque ele nos deixa algo interessante. Explicando uma vez na célula, eu disse: o texto está dizendo façam o possível, não é o impossível. E qual é o impossível, pastor? O impossível é você querer mudar sentimento dos outros. Você não muda sentimento de ninguém, nem emoção. Só quem faz isso é Deus. Então pare de mudar sentimento dos outros. Por isso ele diz: façam o possível, não é o impossível. O impossível quem vai fazer é Deus. Você faz o possível. Façam o possível para ter a paz com todos. Será que você tem essa capacidade? No que depender de você ter paz, diz Romanos capítulo 12, tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Será que você tem capacidade de receber esse princípio de Deus na sua vida e executá-lo com fé? Por que, pastor, com fé? Porque você nem sabe por que está fazendo isso. Senhor, não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu vou fazer. Eu nem sei o porquê, mas pela obediência a ti eu vou fazer.
E nós temos que deixar claro para Deus: Senhor, não é por mim não, porque o meu sentimento é de revidar aquilo que me fizeram. Sim ou não? Só se você dizer que é algo que não é ser humano. Todo ser humano tem no seu coração às vezes a tendência de revidar. É uma lei que diz assim, né? Aquilo que tu faz, tu recebe em troca, né? A cada ação tem uma reação. Mas nós olhamos a nossa reação e dizemos: Senhor, pela tua palavra eu tenho fé que eu tenho que deixar isso de lado, pois tu és grande em misericórdia para com a minha vida. Será que você tem fé para obedecer exatamente a Deus? Porque não adianta acreditar que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é sacerdote, que Ele é o Senhor dos exércitos, mas não obedecer a Deus. E que Deus é esse então, irmão? Eu só adoro a Deus na bênção, Ele é Deus para mim na bênção, mas na hora de obedecer Ele não é meu Deus. Ah, então tu é um filho rebelde, que gosta de receber, mas não gosta de... É o filho que nós costumamos a dizer que quer a bênção, mas não tem... Que tem, como é que nós dizemos? O filho que tem muitos... Só tem a bênção, mas na hora de fazer não faz. Aí na hora de proclamar, Deus é um Deus de guerra, poderoso na batalha, amém. Mas na hora que Deus diz assim: agora é o momento de deixar aquilo que está no coração, não, Senhor. Aí não. Quem é o seu Deus? Se Ele é Senhor da sua vida, Ele deu uma ordem, tem que obedecer. A ordem vem da palavra. Se for possível você ter paz, tenha paz com todos. Não procure vingar-se de ninguém, mas deixe com Deus. Dele pertence a vingança, a Ele pertence a ira. Ele é o Deus poderoso. Você tem fé para acreditar nisso? Você tem fé para dizer: o Senhor pertence à vingança, ao Senhor pertence a retribuição e não a mim? E aí, qual é o seu tipo de fé? A sua fé só para exatamente onde você quer receber, ou na hora de executar com obediência você também tem fé? Jesus está sendo preparado. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse: eu vou e volto. O discípulo não sabia o que estava acontecendo. Então aí disse, comentando um com o outro: a gente não está entendendo nada. Ele disse que vai, mas volta, que vai embora, depois vai voltar. A gente não está entendendo. Então ele explica para os discípulos o momento da morte, o momento que ele vai sair do mundo, o momento que ele vai ser pregado no madeiro. No final desse texto do capítulo de João, versículo 16, 33, Jesus olha para ele e disse assim: eu disse isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem fé para receber essa palavra no seu coração? Você tem fé para receber essa palavra em você? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Jesus está se despedindo dos discípulos, não está olhando para ele dizendo: a partir de hoje tudo vai ser mil maravilhas na tua vida. A partir de hoje tudo vai ser, não. Ele está dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci e vocês também vão vencer essa guerra. É a fé que nós precisamos para obedecer, irmãos. Se você não tem fé para obedecer, mas tem fé para outra coisa, a pergunta é: quem é o Deus e em quem você acredita? De fato, o que você tem? Jesus vem e coloca no nosso coração algo extraordinário. Mateus 5,38, no Sermão da Montanha: não resista ao perverso, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você consegue entender? Você tem fé agora para orar por quem te persegue? Você tem fé para amar o teu inimigo? Você tem fé para não resistir ao perverso? Você tem fé agora para obedecer a Deus? Você crê que Ele existe? Se você crê que Deus existe, então você precisa obedecer aquilo que Ele mandou você fazer. A essa fé, Deus começa a trabalhar em nossos corações.
Quando começamos a obedecer, Deus começa a gerar no nosso coração filhos obedientes. A obediência traz o quê? Bênção. Quando nós nos colocamos diante do nosso coração e entendemos que Ele existe de fato, porque eu creio que Deus existe, porque eu pratico, irmão. Se eu não pratico aquilo que Deus me mandou fazer, então eu não creio que Ele existe. Como que eu vou fazer na minha vida um testemunho de Cristo Jesus vir à evidência? Como que eu vou crer exatamente? As pessoas olharão e verão Cristo Jesus em você. A evidência de que Ele está em nós é exatamente a nossa obediência, o testemunho, aquilo que é gerado na nossa vida através de Cristo Jesus, representante em nós. O nome disso é obediência, a fé que gera obediência. Porque tem gente que tem muita fé, só não obedece a Deus. Mas a pergunta é, então tu ama a Deus de fato? Tu crê que Ele existe de fato? E se tu crê, por que não obedece? Porque muitas vezes não olhamos para nós e não praticamos exatamente a verdade de Deus. Isso gera em nós testemunho, irmãos. Isso gera vida nova, transformação. Sua vida vai ser transformada no Evangelho através da obediência à palavra de Deus. Sua vida vai ser transformada no Evangelho através da obediência à palavra de Deus continuamente. Eu creio que Ele existe, por isso eu faço isso. Eu creio que Ele existe, por isso eu amo o meu inimigo. Eu creio que Ele existe, por isso eu oro por aquele que me persegue. Eu creio que Ele existe, por isso eu faço de tudo para ter a paz em meu coração. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele é um Deus, o Deus a qual eu busco, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Definimos, colocamos no nosso coração. Mas Ele é Pai, e Pai a gente obedece. Porque Deus, quando fala de Pai na Bíblia, Ele não pergunta o que teu Pai é. Ele diz que a gente deve honrar pai e mãe, sim ou não? Ele não define se pai é bom, se pai é mau, se pai é desse jeito, se pai... Ele disse, honra o teu pai. É um mandamento. Deus é teu pai, irmãos? Quantos creem que Deus é o nosso pai? Diga amém. Quantos consideram de fato Deus como pai? Diga amém. Pai a gente honra, meu filho. Se Deus de fato é o seu pai, você honra a Deus? Porque honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Deus é o nosso pai. E Ele mesmo disse aos discípulos, se eu sou o seu pai, aonde está a minha honra? Temos que nos apresentar diante do nosso pai. Por quê? Porque aqui vem a terceira parte desse texto. Precisa crer que Ele existe. E que Ele é o quê? Diga, abençoador daqueles que o buscam. Seu pai é um pai abençoador daqueles que buscam. Eu busco Deus e Ele me abençoa, porque Ele é pai. Eu honro a Deus e Ele me abençoa, porque Ele é pai. Porque é necessário daqueles que se aproximam dele creiam que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Nós buscamos a Deus. Nós nos colocamos a buscar a Deus. Quando nós colocamos a buscar a Deus, no mundo a gente passa, como disse Jesus, por aflições. Tenho certeza que você tem um testemunho para contar. Tenho certeza que você tem uma história de vida para contar. Paulo também gerou um testemunho. Na carta aos Filipenses, Paulo vai descrever e vai dizer a sua fé. Isso é fé, irmãos. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Está disposto a aprender? A nossa vida é assim, uma hora a gente está, né?
na bênção. Tá tudo abençoado. Daqui a pouco parece que o negócio dá um... vem aqui para baixo. O que Paulo está dizendo, eu já aprendi a viver essa circunstância. A fé da obediência gerar no teu coração uma resistência para passar os dias maus. A fé em Cristo Jesus gerará resistência para que você possa atravessar os dias maus e poder cantar o hino da vitória depois de ter passado, depois de ter enfrentado, depois de ter passado pelaquela dificuldade, ter chorado, ter clamado, ter dobrado o joelho aos pés da cama, chorando, clamando, depois se levantando, colocando de pé, Deus dando vitória, aprendendo a passar todas as adversidades em Cristo Jesus. O momento da adversidade vem. Paulo está dizendo, mas eu sei viver contente em todas as circunstâncias. Sei ficar no momento dessa adversidade ainda alegre. Isso é fé. Crente que no meio da tribulação está sorrindo, cantando a Deus e dizendo: Ele virá a meu favor. Ele vai me alcançar no meio da tempestade. O Senhor hoje, o Deus abençoador, o Deus a qual nós buscamos, está disposto a abençoar. Abençoar os seus filhos. Fique de pé no nome de Jesus. Abençoar a sua igreja. Abençoar a sua vida. Tocar o teu coração nessa noite. Que essa fé hoje possa gerar resistência no seu coração. Você crê que Jesus está entrando nessa batalha essa noite? Você crê que Jesus hoje, Ele é o abençoador da sua vida? O Senhor, o sacerdote, o Cordeiro Santo de Deus. Você crê que Ele tem um nome acima de todo nome? Ele vai acima de todas as coisas. Ele dá livramento. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que transforma. Ele é o Deus abençoador. Aonde está a sua fé nesse momento? Aonde está a sua fé nessa circunstância? Aonde você depositou a sua fé? Pois ainda que esteja difícil, você orou e disse: eu não vou sair da presença do Senhor. Deus contemplou o teu coração e no momento da adversidade permaneceu. No momento do vento forte, continuou orando. No momento da tempestade, no momento que o barco balançou, você continuou dizendo: eu glorifico a Deus, eu adoro a Deus, eu exalto ao nome do Senhor. Eu não vou abandonar, eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de buscar aquele que é poderoso para me dar a vitória, aquele que é poderoso para me salvar nesse momento difícil. Oi, ore que manda na basurianda e naragas. Oh, aleluia, 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 Jesus. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Ao pregar no meio da casa, deixa eu dizer uma coisa: milagre acontece. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, algo novo tem que acontecer. Aonde Jesus está, renovo. Aonde Jesus está, libertação. Aonde Jesus está, cura. Aonde está a tua fé, ore nesse momento, comece a clamar a Deus. Oi, ore que manda na basurianda e naragas. Porque queremos ver a mudança, queremos ver a transformação, queremos ver o milagre acontecer. Quando choramos, quando clamamos, e às vezes que a coisa parece até piorar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não morreu porque Deus não deixou. A porta que estava fechada, o Senhor abre em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a barreira agora, em nome de Jesus, está sendo quebrada.
O Senhor desfaz essa noite, em nome de Jesus, essa barreira que veio para atrapalhar dentro do teu lar. O Senhor hoje está desfazendo. Ele é poderoso nas batalhas. Ele é o Deus Santo. E não há nada, absolutamente nada, que fuja do seu controle. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Assim nós glorificamos o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo.